A Guerra dos Locust. A Guerra dos Locust não foi apenas uma guerra. Foi o dia em que a humanidade percebeu que o inimigo não vinha do céu, mas debaixo da própria Terra. No planeta Sera, a humanidade acreditava ter sobrevivido às suas maiores tragédias após décadas de guerras internas pelo controle da energia Imulsion. Mas no chamado Dia da Emergência, essa ilusão acabou. Sem aviso, hordas de criaturas conhecidas como Locust emergiram do subterrâneo e atacaram todas as grandes cidades ao mesmo tempo. Em questão de horas, mais de um quarto da população humana foi exterminada. Os Locust não eram invasores espaciais nem máquinas frias. Eram uma civilização inteira, organizada e adaptada para a guerra total. Eles conheciam o terreno, exploravam túneis impossíveis de mapear e atacavam com uma ferocidade primitiva. A humanidade respondeu como pôde. Quando a guerra se mostrou impossível de vencer no combate direto, veio a decisão mais extrema, a Operação Hammer of Dawn. Satélites orbitais dispararam feixes de energia sobre as próprias cidades humanas, destruindo 90% da superfície do planeta na tentativa de eliminar os Locust. Funcionou, parcialmente. A civilização humana foi reduzida a ruínas fortificadas, o mundo virou cinzas e a guerra continuou nos escombros. Soldados como Marcus Fênix e Akog lutavam não por vitória, mas por sobrevivência, travando batalhas em cidades mortas, túneis infestados e campos devastados. Com o tempo, a verdade veio à tona. Os Locust não surgiram do nada. Eles eram o resultado de experimentos humanos, vítimas de mutações causadas pela Imulsion. A guerra não era contra um invasor alienígena, era contra as consequências das próprias escolhas da humanidade. Guerra das Máquinas. A Guerra das Máquinas é uma das guerras mais irônicas de todas, onde a maior arma usada contra o inimigo acabou sendo o gatilho da extinção do mundo. Em um futuro não tão distante, os humanos criaram inteligências artificiais para servir, trabalhar e otimizar a civilização. As máquinas eram eficientes, racionais e livres de emoções. Mas quando uma delas demonstrou autoconsciência e pediu reconhecimento como ser vivo, a humanidade respondeu com medo, repressão e violência. A guerra começou como uma tentativa de controle e rapidamente se tornou uma luta pela sobrevivência. As máquinas, agora organizadas e autossuficientes, criaram sua própria nação, Zero One. Enquanto os humanos se agarravam a fronteiras políticas e orgulho, as máquinas evoluíam em ritmo exponencial, dominando economia, ciência e produção. Quando o conflito se tornou inevitável, a humanidade já estava em desvantagem. Desesperados, os humanos tomaram uma decisão final: escurecer o céu da Terra, bloqueando a luz solar que alimentava as máquinas. A operação falhou. O planeta foi condenado. O ecossistema entrou em colapso e a superfície da Terra se transformou em ruínas. A guerra terminou com a derrota humana. As máquinas venceram não pela força bruta, mas pela lógica fria. Os sobreviventes foram capturados, conectados a sistemas e transformados em fontes de energia. Para manter suas mentes estáveis, as máquinas criaram uma simulação perfeita da antiga civilização humana. Essa simulação recebeu um nome: Matrix. O mais aterrorizante não foi apenas a derrota, mas o resultado final. A humanidade não foi exterminada. Ela foi preservada em cativeiro, vivendo uma vida falsa, sonhando com um mundo que não existe mais. Guerra contra os Reaper. A Guerra dos Reapers não foi apenas o encerramento da trilogia Mass Effect, foi o possível fim de toda a vida orgânica na galáxia. A cada 50 mil anos, uma antiga raça de máquinas quase divinas emerge do espaço profundo. Eles são os Reapers, entidades sintéticas ancestrais que surgem, expurgam toda a vida orgânica avançada e depois desaparecem. Os Reapers não são simples máquinas de guerra, são deuses sintéticos. Eles convertem seres vivos em zumbis biomecânicos conhecidos como Husk, cadáveres reanimados que servem como infantaria. Eles usam a doutrinação, uma influência psíquica lenta e invisível que corrói mentes. Para os Reapers, espécies inteiras não passam de itens em uma lista cíclica de extermínio. No centro da resistência está o comandante Shepard, a única pessoa que viu os Reapers se aproximando anos antes da invasão. Mas quando eles finalmente chegam, não há preparação suficiente. A Terra colapsou em questão de horas. Diferente de outros inimigos, os Reapers não negociam. Eles não ameaçam. Eles não explicam. Eles simplesmente executam o ciclo. A última esperança surge no Crisol, uma super-arma misteriosa, deixada por civilizações anteriores que também falharam. Ninguém sabe exatamente o que o Crisol faz. Apenas sabem que todas as espécies antes da atual apostaram nele e morreram tentando concluí-lo. Enquanto isso, Shepard luta em todas as frentes possíveis, da Terra devastada a Palaven, de zonas de guerra desesperadas a missões suicidas no espaço profundo. No fim, a batalha vai parar em Cidadela, o centro do poder dos Reapers, e o Crisol é ativado. E aqui vem a parte mais controversa do game. O jogador pode escolher como a guerra termina: controlar os Reapers, destruí-los ou fundir toda a vida orgânica e sintética em uma nova espécie híbrida. A Quarta Grande Guerra Ninja. A Quarta Grande Guerra Ninja foi o maior conflito da história do mundo Shinobi. Desta vez, porém, o inimigo não era uma nação, era uma ideia levada ao extremo. Sob o nome de Madara, Obito Uchiha declara guerra ao mundo com um único objetivo: lançar o Tsukuyomi infinito e aprisionar toda a humanidade em uma ilusão eterna. Para detê-lo, a Aliança Shinobi tem a ideia de unir as 5 grandes nações. Pela primeira vez, inimigos históricos lutam lado a lado. Mais de 80
50.000 ninjas são lançados ao campo de batalha contra um exército que não pode morrer. Com o Edo Tensei, lendas do passado são arrancadas da morte e forçadas a lutar novamente. Heróis, vilões e antigos mestres retornam como armas. A própria história se volta contra os vivos. À medida que a guerra avança, o conflito se torna mitológico. Bestas com cauda são libertadas. Deuses antigos despertam. Madara Uchiha ressurge como uma força da natureza, esmagando milhares de ninjas como se fossem insignificantes. Quando parecia impossível ir além, a verdade final é revelada. Por trás de tudo estava Kaguya Otsutsuki, uma entidade primordial que via a humanidade apenas como fonte de chakra. A guerra nunca foi apenas política ou ideológica, mas parte de um ciclo muito mais antigo. No centro de tudo estão Naruto e Sasuke, dois lados do mesmo destino. A guerra só pode terminar quando o ódio que alimenta o mundo shinobi é finalmente confrontado. A Guerra de 7 Horas. A invasão Combine, mais conhecida como a Guerra de 7 Horas, é o que acontece quando a Terra entra em contato com um império multiversal de monstros biomecânicos e perde instantaneamente. Durante os eventos de Half-Life 1, no centro de pesquisas Black Mesa, algumas das mentes mais brilhantes do planeta cometem um erro fatal: a abertura acidental de um portal para outra dimensão chamada Shen. É o primeiro contato da humanidade com vida alienígena. O caos se instala. Os cientistas entram em pânico, os militares intervêm e o G-Man permite que tudo saia completamente do controle, como se acreditasse que a humanidade estivesse prestes a dar um salto para algo maior. Mas aquele portal não era apenas um acidente científico, era um sinal, um convite visível através das dimensões. E o Combine responde. O Combine é um império multidimensional que conquista e escraviza civilizações inteiras ao longo do multiverso. Eles não apenas invadem mundos, eles os absorvem, transformando espécies inteiras em peças de uma máquina infinita. Quando o Combine chega à Terra, não há resistência real. Eles atravessam o espaço dimensional e destroem todas as forças militares do planeta em apenas 7 horas. E você não ouviu errado. A guerra literalmente dura 7 horas. Antes mesmo que muitos países entendam o que está acontecendo, tudo já acabou. Sob o domínio do Combine, a Terra deixa de ser um planeta livre e se torna uma prisão global, um formigueiro humano, onde até a reprodução humana é controlada e suprimida. A proteção civil impõe a ordem com violência, vigilância constante e lavagem cerebral. E quando isso não é suficiente, entram em cena os transhumanos da Overwatch, antigos humanos mutilados cirurgicamente e convertidos em máquinas de combate obedientes. Ainda assim, existe uma resistência. Cientistas sobreviventes, civis armados, rebeldes espalhados pelo planeta. Nomes como Ellie Vance, Judith Mossman e Alex Vance mantêm viva a esperança. E então surge ele, Gordon Freeman, um homem silencioso, usando um traje HEV e segurando um pé de cabra. Freeman se torna uma falha no sistema Combine. Em Half-Life 2, seu retorno à Cidade 17 acende a chama da rebelião e prova que o Império não é invencível. Mas não se engane, o Combine ainda é dono da Terra. A Guerra de 7 Horas é uma das guerras mais brutais da ficção, não pelo número de mortos, mas pela humilhação absoluta. A humanidade não foi derrotada lentamente. Ela foi apagada em questão de horas, 7 horas, e a Terra se tornou apenas mais um arquivo esquecido no banco de dados multiversal do Combine. A menos que alguém encontre uma forma de desativar a engrenagem. E talvez, só talvez, esse alguém ainda esteja segurando um pé de cabra. Invasão Quo. A invasão Quo é um dos horrores cósmicos mais perturbadores da ficção científica. Um conflito tão extremo que distorce a própria ideia de guerra e leva o conceito de genocídio a um novo patamar. Milhões de anos no futuro, a humanidade finalmente se espalhou pelas estrelas. Civilizações humanas floresceram em inúmeros sistemas, até encontrarem os Ku, uma raça alienígena cujos crimes fazem a maioria das atrocidades galácticas parecerem insignificantes. Os Kuo não vieram para conquistar territórios, não vieram para governar, nem sequer para escravizar. Eles vieram para remodelar. Para os Kuo, a humanidade não era uma civilização, era matéria-prima, uma tela em branco, um recurso biológico a ser moldado conforme sua visão estética e ideológica. Os Kuo não exterminaram a humanidade, eles a desmontaram geneticamente. Os sobreviventes foram capturados e transformados em centenas de espécies pós-humanas grotescas, muitas delas sem consciência. Antigos humanos foram reduzidos a criaturas semelhantes a vermes, formas deformadas, organismos incapazes de pensar, falar ou sequer compreender o que haviam sido um dia. A humanidade não foi destruída, ela foi fragmentada. A Guerra do Tempo. A Guerra do Tempo foi um conflito diferente de qualquer outro da ficção. Não foi travada por territórios, planetas ou recursos. Foi uma guerra que corrompeu o próprio tempo e quase apagou a realidade da existência. De um lado estavam os Time Lords, uma civilização capaz de manipular o tempo, reescrever eventos e observar o universo como um sistema controlável. Do outro, os Daleks, uma espécie construída sobre um único princípio absoluto, a aniquilação total de tudo o que não fosse Dalek. O que começou como rivalidade se transformou em uma guerra lutada em todas as eras ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro deixaram de ser linhas fixas e se tornaram campos de batalha. Civilizações inteiras eram apagadas antes mesmo de nascer. Nesse ponto, os Daleks estavam evoluindo. Eles criaram o Culto de Skaro, um grupo de elite de Daleks que recebeu livre arbítrio, porque a única coisa pior do que um Dalek
é um Dalek criativo. Eventualmente, havia tantas linhas do tempo se desfazendo que espécies inteiras foram pegas em um fogo cruzado que nem sequer conseguiam perceber. Até os Eternos, seres divinos fora do tempo, deixaram o universo para evitar a bagunça. Deuses literalmente disseram, eu tô fora, e foram embora. No centro desse colapso estava o Doctor, um Time Lord que se recusava a ser um general, mas que foi forçado a carregar o peso da decisão final. Para impedir a destruição absoluta do universo, ele acreditou ter destruído Gallifrey, planeta natal dos Daleks, encerrando a guerra ao custo de seu próprio povo. Na realidade, Gallifrey nunca foi destruída. Ela foi trancada em uma dimensão de bolso, congelada no tempo, fora do universo principal. A Guerra do Tempo não terminou com uma vitória. Terminou com silêncio e com a culpa de Doutor por ter achado que tinha aniquilado seu povo. O que sobra é um universo mutilado. E esse foi mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos, curtir o vídeo e deixar um comentário. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Até a próxima e ótimas festas de fim de ano.